Boa noite a todos os presentes. Sou o oitavo vereador a falar. Eu vou me dirigir ao presidente, não o exercício, mas o presidente Denilson, que foi o primeiro a falar. Ele está há 80 minutos fora do plenário. Eu gostaria que ele estivesse para ouvir o que eu vou dizer. 80 minutos, 1h20 fora do plenário. Se tem coisa importante para fazer lá, tudo bem, mas não justifica a ausência do presidente 80 minutos do plenário. Me desculpe, mas nós temos que estar prestigiando o que os vereadores estão falando aqui. E ele fez uma denúncia séria e nós actuamos com corrupção. Se houver, eventualmente, a confirmação, não tenha dúvida que nós apoiaremos qualquer medida nesse sentido. Eu, Barreto, Ditinho, posso falar também em nome da Rosângela. Agora, tem o direito de defesa. Eu liguei para o prefeito para saber o que, de fato, aconteceu. E vou relatar o que ele me disse. A licitação descobriu que havia irregularidades na contratação de uma empresa de nome Camilo, ou alguma coisa, que é essa empresa aí. Eu não guardei o nome inteiro. E, através dessa suspeita da licitação, foi feita uma sindicância, que, de fato, ele mostrou que tem uma sindicância. A partir da sindicância, teve gente afastada, inclusive, tá? E, a partir dessa sindicância, foram suspensos os pagamentos para a empresa e enviado para o Ministério Público essa situação. E não se pagou mais nada, a empresa foi declarada inidônea e não recebeu, e muita coisa que ela entregou, ela não recebeu. Então, essa é a primeira informação que nós temos a respeito desse fato grave que ele relatou, mas, como eu disse, precisa ouvir todas as partes. E não já colocar uma denúncia como definitiva, como, né, aquele alarde todo com a retórica que o presidente tem, com aquela voz impostada, bonita, né, mas precisamos ver direitinho os papéis. Se, de fato, tiver regularidade, não tenha dúvida que nós estaremos ao lado para combater todos os malfeitos, não tenha dúvida. Eu gostaria também de partir desse assunto para outro. Até o Davi citou a Em Roda, né? E eu, buscando coisas, pesquisando na internet, no portal do governo federal, eu descobri uma coisa que eu não vi em nenhum jornal até que se relaciona à Em Roda, a desbravadora, a empresa, né? Eles conseguiram um convênio com o governo federal, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, de R$6.400.000. E a publicação foi feita em outubro passado. E já receberam uma parte disso, e a contrapartida da empresa é de R$23 milhões. E para quê? Para fazer duas propostas inovadoras. Uma é uma colheitadeira de mandioca, que é uma inovação mundial. Não existe algo parecido no mundo. E aqui em Avaré, ninguém está sabendo, fiquei sabendo por acaso. E parabéns pelos 56 anos, né, da Em Roda, e estou dando essa notícia, que eu acho que não sei se eles queriam que divulgasse, mas estou divulgando, está no portal, né? E a segunda inovação é uma inovação para o Brasil, essa não é mundial, que é uma plataforma para colheitadeira de milho deitado ou acamado. Esse é o termo, né? Para quem não é iniciado no assunto, a gente acha esquisito, mas é isso que está escrito no material do portal do governo federal, esse convênio com a Em Roda. Parabéns aí pela iniciativa e, com certeza, isso vai trazer, certamente, um destaque para a nossa cidade. Eu queria chamar a atenção da audiência da gestão pública, que será 29 de fevereiro, 9 horas da manhã. É importante que nós, vereadores, estejamos. Eu tenho procurado estar em praticamente todas as audiências. O Barreto é o campeão das 23 audiências, ele compareceu em 22, eu compareci em 10. O Roberto Araújo, em 10 não, em 18. Eu compareci a 18, só faltei a 4. O Roberto Araújo a 10, o Davi a 9, a Rosângela em 3, o Denilson em 3, a Bruna em uma audiência, o Ditinho em 3, esses são os números que eu me lembro. E o Marcelo, se não me engano, em 3 também. E teve 4 vereadores que não compareceu a nenhuma audiência. Eu acho fundamental comparecer às audiências, que é um dos trabalhos nossos, e além de fazer requerimento, indicação, essa coisa toda, né? Também a nossa presença nesses números aí que foram divulgados pela imprensa, eu compareci a 46 das 47 sessões que nós tivemos aqui.
o Barreto e o Ditinho foram que compareceram às 47 todas, né? Eu faltei a uma, foi quando eu viajei no final do ano. Então, eu vou citar isso e outros números aí. Mas eu queria ater uma maior parte do meu tempo a respeito da reunião da Comissão da Saúde. Eu tenho uma visão bastante definida do que aconteceu aqui na quinta-feira passada. Estava o Marcelo, estava o Barreto e eu. A representante da DRS, ela veio com uma série de notícias boas e algumas notícias não tão boas, né? Talvez com a cabeça bem feita e já definida nas suas ações. Notícia boa, a Rede Cegonha já está com portaria, falta apenas uma parte final para chegar os recursos. Teremos 6 leitos de UTI tipo 2 neonatal, isso em breve, 6 leitos de unidade de cuidados intermediários também para berçário, 2 leitos canguru, que é para prematuro, isso tudo parceria com o governo Dilma, governo federal. 5 leitos de gestação de alto risco e 1 centro de parto normal. Isso vai acontecer tudo aqui em Avaré. E, dependendo das discussões com o município, teremos também uma casa de gestante e recém-nascido em Avaré. Esse é o que está mais atrasado. As outras medidas que eu falei são para breve, segundo ela disse. Ela também detalhou todos os recursos que a Santa Casa recebe, o Pró Santa Casa, o Santa Casa Sustentável, o que vem direto do Ministério da Saúde para urgência e emergência, além do SAMU. Então, foram dados assim, muito importantes. Ela citou os números, que eu não vou ficar citando muitos números aqui, senão o tempo é curto e também fica um pouco cansativo. E ela deixou bem claro que deveria, como outras cidades ter 2 portas de entrada para a urgência. Uma do pronto-socorro municipal, que é de livre demanda para os moradores da cidade, e a outra, que é para os casos referenciados da região. Quando a pessoa liga, está indo aí um paciente assim, assado, um politraumatizado, alguma coisa assim. Então, essa segunda porta deveria ter, e seria, na verdade, incumbência da Santa Casa, no esquema atual. Quando a UPA estiver funcionando, a UPA vai ser essa porta de entrada regionalizada e referenciada. Por isso que ela disse que precisaria manter um pronto-socorro municipal, coisa que nós até levamos para o prefeito hoje. Ele acha que é difícil, porque realmente vai aumentar muito as despesas. Com relação à manutenção da UPA, que ela também disse alguns valores aí, o Poio disse que, pelo contrário, a UPA será bem-vinda e será um grande avanço, porque realmente a prefeitura tem possibilidade de, junto com os recursos do governo federal, que vem um percentual de 200 e tantos mil por mês, no caso da UPA, tocar dessa maneira. Outra situação, e aqui o Barreto defendeu a questão da Santa Casa, e ele tem razão, viu, Barreto? Você tem razão dizer que cada um, esse não é o relatório final, essa é uma posição que cada vereador está falando o que ele sentiu dessa reunião, que aconteceu até quase por acaso, porque a Fabíola apareceu aí, e nenhum de nós estávamos sabendo que ela vinha nesse dia 11 ou 12, né? Acho que foi quinta-feira. Mas foi bastante interessante, porque ela suscitou uma série de dúvidas aí, né? E também, ela deixou muito claro que, na opinião dela, existe um problema de gestão na saúde. Quando ela fala gestão, ela está falando de Santa Casa, ela está falando dos médicos, ela está falando da Secretaria de Saúde, de todos. Agora, como eu falei aqui na reunião, precisa combinar com os russos, né? Quando há uma coisa que tem que ser decidida, tem que conversar com os profissionais de saúde, que é a parte mais difícil de resolver. Porque existe alguns que brigam com o prefeito, que não estão contentes com o que recebem e boicotam o serviço. Por isso que ela disse, a ortopedia, o ambulatório, aquele gigante que foi construído lá, às vezes, conforme o humor, está aberto, conforme o humor de alguns profissionais, está fechado. Isso que ela reclamou, que realmente não pode uma estrutura daquela depender do humor, se o prefeito pagou ou deixou de pagar. E na verdade, é isso. E tem outros profissionais que não têm colaborado também. Na maioria, a grande maioria colabora, mas tem realmente situação que é bastante complicada. Eu ia falar sobre o SAMU,
mas não vou ter tempo. E a dengue, só para terminar, só tem 2 casos autóctones e 2 importados de dengue.